Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes e podem dar glória a Deus? Aproveitando o ensejo que os irmãos estão sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo, livro do profeta Daniel, o capítulo é o de número 11. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 11. Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 11. Quero fazer menção aos pastores desta igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar aqui ontem. A glória de Deus desceu. E fazer amizade sempre é bom. E ver que existem pessoas que estão preocupadas com o reino. E nesse pouco tempo que nós conversamos, pude ver a preocupação dos pastores em avivar a cidade, unir as igrejas, e isso é muito bom. A minha oração é que Deus continue abençoando e prosperando vocês de maneira extraordinária. Amém? Deus abençoe. Está comigo meu filho? Eu não trouxe a minha esposa, porque lá na nossa igreja tem culto hoje às 10 da manhã, e ela ficou lá para fazer o louvor. Eu tenho mais duas filhas, a Eloá e a Emanuele, e eu trago o abraço delas para vocês, amém? Eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar. Está ali o casal de Arapongas, que trabalha com casa de pré-moldado, dá um sinalzinho com a mão, eles sempre estão lá conosco em Maringá, Deus abençoe. Pregador abençoado, estou devendo levar você lá, eu vou levar, pode ficar tranquilo, lá da Assembleia de Deus Madureira, do pastor Cecílio. Deus abençoe a doutora Mônica, a família, os funcionários, que sempre é canal de bênção para que eu esteja nesta cidade. Amém? Deus abençoe a todos, igreja muito linda, maravilhosa, o louvor, que é uma bênção de Deus. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 11, confirma com glória a Deus quem encontrou o texto. Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá no versículo 12 que é melhor. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste, se humilhar-te o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos grandes príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Amém? Quem pode dar glória para Jesus? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de um tema acerca de avivamento. E ontem eu preguei acerca do livro de Atos dos Apóstolos, sobre promessa, cumprimento da mesma e o poder de Deus que veio sobre a igreja primitiva. E hoje o Espírito Santo queimou essa palavra no meu coração, que fala acerca de batalha espiritual. Porque eu acredito e creio que para haver um avivamento haverá também grandes guerras e grandes batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios 6:10, ele vai ensinar e instruir a igreja de Éfeso, dizendo para que a igreja venha se revestir de todo o poder de Deus. E Paulo vai explicando e dizendo que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e hóstias espirituais da maldade nas regiões celestiais.
Então Paulo vai aconselhar a igreja a se revestir do poder de Deus. E ele vai ensinar dizendo que haverá um dia mau, em que todos esses demônios e espíritos irão se levantar para lhe opor contra aquele que está fazendo a vontade de Deus. Então, em um dos seus conselhos, ele pede que a igreja venha se revestir do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, do sapato de prontidão na preparação do evangelho da paz. Paulo também vai citar acerca do cinturão da verdade. Perceba que Paulo está dentro de uma prisão e uma masmorra romana, e ele está vendo um soldado romano, e quando ele percebe que o soldado está com armaduras, ele começa a escrever essa carta dentro da prisão, e ele começa a comparar um soldado humano como um soldado espiritual, e como Cristo quer que a igreja se porte sobre a face da terra. Perceba que Paulo está tirando algo do físico e está levando agora para o campo espiritual, para poder dar uma orientação alegórica à igreja de Éfeso. E quando eu me lembro desta palavra, eu percebo que essas batalhas espirituais sempre existiu, e Daniel vai travar uma grande batalha na Babilônia. A Bíblia diz que por volta do ano 605, Nabucodonosor vai cercar Jerusalém de Judá, e quem estava no poder de Jerusalém de Judá era o rei Jeoaquim, e o texto diz que ele invade Jerusalém de Judá, ele quebra os muros de proteção de Jerusalém de Judá, ele vai levar consigo os utensílios da casa de Deus, vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, e a Bíblia diz que ele leva também consigo alguns jovens que estavam trabalhando na corte real em Judá. Com ele vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O capítulo de número 1 de Daniel está falando acerca de alguém que está cercando outra cidade, está sufocando outra cidade, e está levando com eles alguns jovens da corte real, para que venham trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Só que a Bíblia vai nos revelar e vai nos dizer que ele não só cerca e não só leva os jovens, mas que ele quebra o muro de proteção daquela cidade, mostrando àquela cidade que agora ele está em total domínio naquela cidade. E quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegam na corte da Babilônia, eles vão se encontrar com um homem, e este homem é Apenaz, é o eunuco do rei Nabucodonosor. Este homem será responsável de poder separar as pessoas que vão trabalhar e galgar o melhor da Babilônia. E a história você sabe, a Bíblia vai dizer que Daniel se assentou sobre o seu coração para não se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. E após 21 dias, quando Apenaz, que é chefe e eunuco de Nabucodonosor, vai voltar para ver o semblante dos mesmos, ele logo vai reparar e vai perceber que aqueles que não comeram do manjar estão mais fortes, mais robustos, mais belos, com olhar mais brilhante, porque é assim também na nossa vida. Dá para perceber de longe aquele que não se prostra, aquele que não se vende, aquele que ama o céu, aquele que se separa. Logo você olha para o rosto dele e você percebe que na vida dele tem algo espiritual diferente.
Eu quero acreditar e crer que eu estou pregando nesta noite para pessoas que estão decididas a se assentar sobre o seu desejo carnal, para travar uma grande batalha espiritual em prol do reino de Deus. Eu quero crer e eu quero ter a convicção nesta noite que Deus vai te levantar para fazer a diferença. Eu quero acreditar que eu estou ministrando e pregando para alguém que ainda ama o céu e está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus, ser usado pelo Todo-Poderoso. Se tem alguém aqui, levante as mãos, dê um glória, dê um sinal, porque Jesus está falando nos nossos corações. A Bíblia diz que eles se separam das divindades da Babilônia e eles vão galgar o melhor daquela terra. Eles vão trabalhar na corte da Babilônia para Nabucodonosor. O texto vai dizer que entrará reino, sairá reino, e eles ainda manteve a comunhão com Deus, o período que Nabucodonosor vai governar. O texto bíblico diz que passa, e agora Beltesazar vai assumir o seu lugar, e quando ele senta na cadeira, a primeira coisa que ele faz é dar uma grande festa. Ele dará festa aos governadores, sepratas, aos prefeitos, às suas 1000 concubinas. O texto diz que ele manda buscar, lá no templo ensinar, os vasos que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém, aqueles vasos que eram de Deus, utensílios máximos da casa do Senhor. E quando ele manda buscar aquele vaso, ele coloca vinho naquele vaso, e ele vai profanar aquilo que Deus havia separado. E aqui é algo perigoso, quando eu começo a misturar o que é santo com um profano, o juízo de Deus certamente vai bater na minha porta. Quando ele manda buscar os utensílios da casa de Deus, e bebe sobre aqueles utensílios, e faz uma festa de orgia, o texto diz que imediatamente o Deus de Israel vai se manifestar, e vai escrever na parede do palácio, e Deus escreve, Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, foste pesado na balança, foste achado em falta, contou Deus o teu reinado, passou Deus o teu reinado para os medos e para os persas. Você percebe que quando eu misturo o santo com o profano, eu estou trazendo o juízo de Deus para a minha vida. É por isso que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E Deus está dizendo pela palavra, os meus olhos estão sobre a terra, e se eu encontrar alguém que deseja ser usado, e que não misture o santo com o profano, eu vou fazer algo sobrenatural na vida deste alguém. Eu vou depositar unção sobre a vida deste alguém. O Senhor está dizendo nesta noite, os meus olhos estão sobre a terra, e eu procuro alguém que se coloque na brecha, que vista as armaduras espirituais, que tenha comunhão comigo. Eu procuro alguém ainda que ora, eu procuro alguém ainda que jejua, eu procuro alguém ainda que se separa, eu procuro alguém que se estabeleça no profético do meu reino, para que o meu nome seja glorificado. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo, hoje eu decidi separar alguém neste lugar. Eu tenho a certeza daquilo que eu estou pregando. Deus vai separar alguém,
Deus vai levantar uma voz profética, Deus vai levantar alguém no nosso meio. Deus está dizendo: os lugares que eu irei te colocar são lugares que nem todo mundo pode entrar, é lugar de difícil acesso. Só que se você entender aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, você vai viver o melhor de Deus na sua casa. Olha para esse irmão do teu lado e profetiza para ele com carinho, com alegria, e diga: você vai viver o melhor de Deus na tua chamada. Diga para ele. Diga para ele agora, diga: Deus fará você viver o melhor dele na sua vida. Quando Deus desce sobre a Babilônia, a Bíblia diz que Deus dará a sentença pelo próprio dedo dele. Deus vai escrever palavra na parede. Os bruxos, os astrólogos, os cientistas da época, aqueles que comiam da mesa de Nabucodonosor, não conseguiram discernir aquilo que Deus havia escrito sobre a parede. Só que a Bíblia diz que Daniel, o profeta, o vidente do Velho Testamento, governador da Babilônia, príncipe na Babilônia, ainda era o mesmo, um homem que orava 3 vezes ao dia. E quando os astrólogos e cientistas da época não conseguiram discernir o que estava escrito na parede, Deus vai citar o nome do profeta naquela reunião, e a Bíblia diz que ele é o mesmo. Daniel não mudou pelo cenário que ele tinha. Daniel tem veste de príncipe, Daniel tem anel de governador, Daniel tem ouro e tem prata, Daniel tem posição elevada. Só que a Bíblia diz que aquilo que ele galgou dentro do Espírito de Deus sobre a sua vida não tirou ele da presença de Deus. A maior desculpa e mentira do diabo é dizer que se a igreja crescer, que se a igreja prosperar, as pessoas irão se desviar. Só desvia quem não tem caráter, porque Deus pode abrir a porta e dar vitória para alguém que tem a presença dele. Deus pode fazer alguém galgar o melhor da terra. Daniel não desviou o seu caráter por aquilo que ele havia adquirido. A Bíblia diz que quando o seu nome foi citado naquela reunião, ele marcha até o palácio onde Beltesazar está, e quando ele olha para a parede, ele vai discernir e decifrar na hora: só pode ser o dedo de Deus. Daniel discerne porque ele tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. A Bíblia chega a dizer, senhoras e senhores, que o Espírito que estava sobre ele era um Espírito de excelência. E eu já quero liberar a primeira palavra profética para alguém que me ouve nesta noite. Deus vai colocar esse Espírito sobre a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Deus vai derramar este Espírito sobre a tua vida. Levante a tua mão só uma vez para o céu agora. Dá um glória para Jesus, porque Ele merece. Porque Deus está dizendo: o meu Espírito de excelência vai sobre a sua vida. Você vai discernir o que poucas pessoas conseguirão discernir. A tua visão será mais elevada, a sua visão será mais profética, a sua visão vai mais adiante. Talvez você está olhando para dentro de você e está dizendo: muitos foram chamados na minha frente, muitos vieram antes de mim. Só que Deus está dizendo: eu guardei este período para te levantar.
levantar. Eu guardei este período para exaltar o teu ministério. São dias maus sobre a terra, só que Deus está dizendo pela minha boca: esses dias não importa, o que importa é o que Deus vai fazer através da tua vida. Só para quebrar o gelo, está um pouco frio, abre a boca, dá um glória para Jesus, porque Ele merece. Diga glória ao Todo-Poderoso. Deus te colocará em um lugar estratégico, na hora certa, no momento certo. Talvez você está olhando e está dizendo: é dia de cativeiro, as percas têm vindo sobre a minha vida, mas o céu está mandando eu anunciar para alguém: eu irei trazer o período da restituição sobre a tua casa e a tua vida. Eu acabei de arrepiar aqui, eu senti que o ambiente começou a mudar. Deus vai quebrar cadeias espirituais aqui hoje. Deus vai mover as águas. Quem crê, diga glória a Deus. Ei, quando Ele chega, o espírito de excelência que está sobre ele vai trazer o discernimento daquilo que Deus escreveu na parede. E ele lê: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Foste pesado na balança, foste achado em falta. Contou Deus o teu reinado, passou ele para os medos e para os persas. Quando eu leio este texto, e esta palavra vem como menção no meu coração, Deus me leva lá para o livro de Isaías, capítulo de número 45, quando Deus faz a promessa a Ciro Grande, e Deus diz a ele: eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos que tu não sabes. Quebrarei as portas de aço, de bronze e de ferro. Despedaçarei os ferrolhos. Dar-te-ei as riquezas encobertas que tu não sabes. Enquanto alguém está no trono, galgando o melhor da terra, misturando o santo com o profano, há um Ciro do lado de fora da Babilônia, que está recebendo de Deus uma promessa, que através da sua vida Deus iria relaxar os lombos dos reis, entregaria para ele nações, abriria para ele portas de aço, de bronze e de ferro. Para quem não sabe, a Babilônia tinha 50 torres de bronzes, e sobre os muros altos da Babilônia, soldados armados 24 horas por 48. A Babilônia, que era cercada pelo rio Tigre, a Bíblia vai dizer que as portas de aço e de bronze da Babilônia não conseguiu segurar uma palavra profética que fora dada para um homem que nem esperava ser escolhido e ser ungido pelo próprio Deus. Deus está dizendo: você é a minha surpresa nesta última hora. Eu tenho uma unção poderosa para derramar na tua vida, uma unção de conquista, uma unção para que você ganhe territórios. Eu não sei se tu crê, mas Deus está falando dentro da Bíblia Sagrada: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos que tu não sabes, quebrarei as portas de aço, de bronze e de ferro, despedaçarei os ferrolhos. Isso daqui é para quem está ligado
pecado, dar-te-ei as riquezas encobertas. A Bíblia diz que quando Daniel está entrando no palácio, que ele libera a palavra para Beltesazar, os seus lombos irão relaxar, as suas pernas irão bater uma na outra, ele vai ficar branco como um papel, e o texto diz que ele cai morto. Enquanto alguém está passando desta vida, Deus está levantando alguém do lado de fora, porque Deus não depende do homem para operar. Quando alguém não faz, Deus levanta outro para fazer. Quando alguém não se posiciona, Deus levanta alguém posicionado. Mas que a palavra será anunciada, vai ser anunciada. O Espírito Santo está chacoalhando esta igreja nesta noite e está dizendo: eu tenho promessa na tua casa, eu tenho promessa com a tua família. Só que se você não quiser fazer, eu já tenho um Ciro ungido, preparado do lado de fora. A minha palavra será pregada, o decreto de liberação de cativeiro vai descer neste lugar. Só quem crê dá um glória para Jesus de Nazaré. Alabaxandarácia. O Espírito de Deus está dizendo: não importa a fortaleza que o diabo prendeu, aquilo que é de Deus, o decreto de Deus desta noite é liberação de cativeiro. Olha para esse irmão que está do teu lado, é a primeira vez que eu falo isso. Dá uma chacoalhada nele para ver se ele dá um glória, e diga para ele: Deus está liberando o decreto neste lugar. Profetiza para ele, diz: Deus está liberando o decreto aqui hoje. Ora machandará como enefácia. O Espírito de Deus está liberando o decreto. Quando Ciro entra sobre a Babilônia, os soldados que deveriam estar sobre o muro estão bêbados, embriagados com o vinho da Babilônia. Deveriam estar em vigilância, mas não estava. A promessa que Deus faz para Ciro é: eu irei adiante de ti, eu vou na tua frente. Mas lá tem porta de aço, de bronze e de ferro, tem muralha, não importa, eu estarei sobre a tua frente, eu entregarei. Isso daqui é profético para alguém. Eu entregarei a chave desta cidade na tua mão. Quando ele chega, Deus já havia feito o que ele iria fazer com estratégia militar. Deus fez com o profeta em espírito, porque Deus sabe trabalhar. Não queira entender o trabalhar de Deus, aceite o que Ele tem sobre a tua vida e a tua casa, e você viverá o melhor de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que a profecia de Daniel vai fazer com que um rei venha a morrer e outro reino venha a ser estabelecido. Ciro assume a Babilônia será dividida, Dario vai assumir outro lugar. E a Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael, Azarias são o mesmo. Entrarão pela fornalha, sairão da fornalha. Daniel entrará na cova dos leões e sairá da cova dos leões. Porque ele ora 3 vezes ao dia, ele estará incomodando aqueles que não oram, porque é desta maneira. Quando você começa a buscar a Deus, você começa a incomodar ambientes, as pessoas começam a mudar com você, porque tem gente que não quer fazer, mas quer atrapalhar alguém que faz. Tem gente que não quer se posicionar, mas não quer que ninguém se posicione. E Deus está dizendo: eu preciso de você, porque eu quero mudar cenários.
A voz profética de Deus sobre a tua vida fará algo sobrenatural dentro desta cidade. Deus não só trará a tua família, mas Deus fará com que bairros e cidades venham se prostrar mediante ao Espírito que Ele irá derramar sobre a tua vida nesta noite. Deus está dizendo: eu estou alinhando um profético no teu ministério, e o teu ministério será tão grande. Isso daqui não é para todo mundo. Quando eu comecei a pregar 13 anos atrás, eu nunca imaginei pregar em igrejas que eu preguei por este Brasil. Nunca imaginei sentar com pregadores que Deus me deu a oportunidade de sentar, porque eu venho de uma família pobre, eu venho de um lugar difícil. Só que quando Deus levantou a voz profética dizendo: eu te colocarei diante de magistrados, eu te colocarei diante de governo, eu te colocarei diante de homens grandes, eu segurei aquela promessa. Fui orar, fui subir monte, fui pagar preço na oração e no jejum, fui ler a Bíblia, fui orar, fui estudar a palavra de Deus. E quando chega o tempo, Deus não quer saber o que está acontecendo em sua volta. Ele faz de tudo para cumprir aquilo que Ele estabeleceu na sua casa. Eu queria que você acreditasse naquilo que eu estou liberando. O céu está dizendo pela minha boca: eu escolhi a tua família e eu vou mudar a tua história neste lugar. Eu escolhi a tua casa. Pode chorar mesmo, minha irmã. Deus escolheu a sua casa, Deus te escolheu, e Ele vai mudar a tua história aqui hoje. Deus está dizendo: os dias são maus, mas é para este dia que eu te separei. Você vai fazer o que ninguém consegue fazer, você vai entrar onde ninguém consegue entrar, você vai receber de Deus aquilo que ninguém recebeu. Levante a mãozinha para o céu com carinho, porque eu estou liberando palavra rema, eu estou liberando palavra profética. Rebacalai jomene faço, rebacan jomene faracemene fácia. Assim diz o Senhor: pela minha boca eu vou estabelecer o teu ministério. Eu te darei estrutura, eu colocarei na tua boca a palavra profética. Deus tem uma promessa com esta igreja. Enquanto eu estou pregando, o Espírito da revelação da palavra está falando comigo que há um demônio tentando atrapalhar com que a glória de Deus venha descer neste lugar. Ó, que o Espírito da revelação acabou de me autorizar a profetizar, e eu vou profetizar debaixo de Bíblia. Nenhum demônio vai impedir a glória de Deus de descer sobre a tua casa. Eita, a pastora já está de pé. Nenhum demônio vai impedir com que a glória de Deus se manifeste sobre a tua família e teu ministério. Deus dará o decreto. Deus é juiz e Ele vai bater o martelo em teu favor. Eu queria que a igreja, enquanto eu liberasse a palavra, viesse no glória, no aleluia, na palma, na língua estranha, reagisse, fizesse alguma coisa, porque Deus está dizendo: eu estou quebrando as fortalezas espirituais agora. Levante a mão e adore ao poderoso. Jesus vai tomar os vasos na língua estranha. Deus vai tomar a igreja no mistério. Olha o decreto de Deus descendo sobre a tua vida hoje. Aleluia. É baracalaçomenefá.
Isso aqui não é emoção não, meu filho, isso aqui é Bíblia, é palavra. Recanto terra calamanto comanácia. Eu não sei se tu crê, mas Deus desceu como juiz do meio desta igreja, e Ele bate um martelo em teu favor. Ele está dizendo: a liberação de decretos para a tua vida que hoje, ei, quando Ciro assume o grande, a primeira coisa que Ciro vai fazer é fazer um decreto para liberar Israel que estava em cativeiro. Cativeiro este profetizado por Jeremias, e Deus diz que o cativeiro iria durar 70 anos. Quando Ciro assume, ele vai dar liberação de culto. Quem está escravo não está mais escravo. Quem estava preso agora está livre. E creia se quiser, Deus está dizendo: eu estou liberando o decreto aqui hoje. Eu estou abrindo os grilhões no vosso meio, para que o meu espírito tenha liberdade de caminhar sobre a sua vida. Ciro declara liberação de culto. Ciro devolve o ouro e a prata, o bronze, os utensílios da casa de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Há um tempo que se aproxima na sua vida, e este tempo se chama restituição de Deus para a tua alma, restituição de Deus para a sua casa. No capítulo de número 9 de Daniel, a Bíblia diz que Jeremias havia escrito sobre o seu rolo, e Daniel vai ler o rolo do profeta Jeremias. Após orar e jejuar, e Daniel por buscar entendimento e conhecimento, é por isso que eu tenho que estudar, é por isso que eu busco conhecimento, porque o conhecimento é libertador, o conhecimento te alinha com a prosperidade. Quando Daniel lê o rolo do profeta Jeremias, a Bíblia diz que ele percebe que o cativeiro havia acabado. Então, se há um documento que o cativeiro vai durar 70 anos, e Daniel agora está lendo após orar e jejuar, e impulsionado, pastores, pelo Espírito, a Bíblia diz que ele lê, e quando ele tem um entendimento, ele vai revogar a Deus aquele decreto. E agora ele vai falar com o juiz dos juízes. E aqui eu começo a pregar sobre batalha espiritual. A Bíblia vai dizer que quando ele ora e jejua, e busca a Deus com entendimento, conhecimento, sabedoria, e lê o rolo do profeta Jeremias, haverá uma grande batalha espiritual. Nós lemos aqui Daniel capítulo de número 10 e versículo de número 11, o texto diz que o anjo do Senhor desceu, e quando ele desce, ele libera uma palavra sobre o profeta dizendo: homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração com entendimento, sabedoria e conhecimento, em se humilhar e buscar o seu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e eu desci por conta das suas palavras. Você percebe que o céu ama aquele que busca Deus? Porque quando o anjo desce, o anjo vai trazer resposta dizendo: lá no céu você é lembrado, lá no céu você é muito amado,
E Deus está falando com pessoas aqui: eu te amo muito, eu se lembro de você, eu não te esqueci, e eu tenho visto a sua guerra, eu tenho visto as suas aflições, eu tenho visto as suas batalhas, eu sei o que você está passando. Só que Deus está dizendo: eu enviei um anjo para falar com vocês de perto, e a palavra que eu tenho para vocês, eu vou pregar para o senhor, porque o senhor está prestando atenção. A palavra que eu tenho para vocês é esta: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e eu desci por conta da sua palavra. Sabe que o texto está nos revelando, senhoras e senhores, que a oração de Daniel é tão íntima. Ele construiu isso durante anos com Deus na Babilônia, porque ele orava 3 vezes ao dia. Deus não traz resposta imediata, não é mágica. Eu preciso construir com Deus um relacionamento, para que o céu ouça a minha voz e saiba: quem está orando é Daniel, quem está orando é a Maria, quem está orando é o Tiago. Ele tem intimidade comigo. Olha o que o céu está mandando eu te dizer: tudo que você fez no passado para o meu reino, hoje eu estou trazendo resposta para o teu futuro. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em se humilhar, foram ouvidas as suas palavras. Quantos creem que Deus envia anjo? Diga glória a Deus. Eu sou daquele cristão que ainda creio. Eu acredito que Deus envia anjo. E se Deus não enviar um anjo espiritual, tem anjo pregando a palavra para você? Tem. A Bíblia diz que nós somos mensageiros de Deus. Em Apocalipse, o apóstolo João vai enviar 7 cartas à igreja da Ásia Menor, as igrejas. E a Bíblia diz que ele se refere ao anjo da igreja, ao líder da igreja. Mesmo que Deus não queira enviar um anjo como Miguel, que é príncipe de Deus, como Gabriel, que é mensageiro de Deus, Deus levantou pastores para pregar a palavra, Deus levantou profetas para profetizar, e Deus está dizendo: hoje eu desci como resposta sobre a tua vida. Tem resposta de Deus chegando para a tua casa hoje. Quem crê, diga glória. Eu estou sentindo Deus nesta casa, eu estou à vontade aqui. O céu está dizendo: diga para este povo que há resposta para a vida deles aqui hoje. Respostas de orações, resposta de comunhão. Deus está dizendo: eu trago resposta para a tua vida, para a tua casa nesta noite. Dá um glória para Tremei, vai Porã aí. Dá um glória para a igreja vizinha, ver que é um povo barulhento aqui, um povo que não tem receio de adorar a Deus. Deus está dizendo pela palavra: eu tenho resposta para a tua casa, eu tenho resposta para a tua vida, eu tenho resposta para a tua empresa, tenho resposta para os teus negócios, tenho resposta para o teu namoro, tenho resposta para o teu casamento, tenho resposta para a tua vida financeira, tenho resposta para a tua vida espiritual, tenho resposta para esta igreja. O decreto de Deus é liberação no vosso meio aqui hoje. Deus está dizendo: eu libero o que o inimigo prendeu da tua vida aqui hoje. Houve liberação. Vocês estão libertos. O decreto já foi dado. Deus já bateu o martelo. Deus já enviou anjos. E quando Deus fala, não tem inveja, não tem demônio,
não tem cara feia, não tem nada que impeça Deus de operar. E eu tenho uma palavra para vocês, pastores. Deus está mudando o cenário desta igreja. Eu tenho certeza daquilo que eu estou liberando sobre a vida de vocês, porque está na palavra. O Senhor manda dizer para vocês: eu estou batendo martelo em teu favor. Alguém não quer, mas eu estou batendo martelo em teu favor. Fizeram trabalho para esta igreja de feitiçaria, mas eu sou maior que a feitiçaria. Tentaram fechar as portas. É nítido que o Espírito fala na minha alma. Eu olho e vejo um anjo como juiz na tua frente, e Deus dizendo: eu sou o juiz do juiz e eu bato o martelo em teu favor. Eu sou saúde para a tua coluna, sou saúde para os teus ossos. Eremaia derraciar. Eu estou decretando a tua vitória agora. Deus está dizendo: não é para levantar a bandeira da derrota, porque eu me apresento como Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Há uma bandeira estabelecida sobre a cabeça de vocês, e Deus está dizendo assim: eu irei cumprir. Deus está falando comigo. Diga para eles que a seta que foi enviada da confusão, da divisão ministerial, eu estou quebrando por terra agora. Se a igreja se alegra com glória, com aleluia, dê um glória para Jesus. Deus está quebrando a seta do diabo por terra neste lugar. Levante as tuas mãos que eu vou liberar a palavra profética. Tudo que estava preso na tua vida, Deus está liberando nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus. Quando o anjo desce, ele traz resposta. Desde o primeiro dia em que você orou, foram ouvidas as suas palavras. E eu desci por causa da sua palavra. Deus ouve a tua oração. Deus ouve a nossa oração. Eu tenho experiência com oração, ora há 12 anos, sem parar, quase toda a madrugada. Quando eu morei no país de Portugal, eu fiz um ano de monte. No frio, passei todas as estações orando. Só que eu vi Deus de perto. Eu sofri muito naquele país pregando o evangelho por 2 anos e meio lá. Só que a experiência espiritual que Deus me deu, não tem dinheiro na terra que paga. Tudo que eu pedia a Deus, Deus estabelecia no outro dia, fazia na mesma hora, porque Deus está dizendo: eu preciso que a minha igreja seja íntima outra vez. Esqueça o ódio, a mágoa, o rancor, deixa de lado aquilo que deu errado, abre teu coração para Deus. Porque Deus quer exaltar a tua cabeça, Deus quer honrar a sua casa. Daniel, desde o primeiro dia em que você orou, eu te ouvi, eu desci por causa da tua palavra. O anjo Gabriel que desceu como resposta, ele é mensageiro. A Bíblia diz que nos ares da Babilônia vai haver uma grande batalha com o príncipe da Pérsia, com os reis da Pérsia. Demônios de principados mesmo, que o apóstolo Paulo na carta de Efésios 6,10 havia citado: a vossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Daniel travou uma grande batalha, 21 dias de oração, parecia que a resposta dele não viria, mas Deus trouxe resposta para ele. Quando o anjo falou com ele, o anjo disse: Miguel ficou para batalhar. Houve uma grande batalha espiritual. A igreja do século 21, eu preciso falar isso aqui, ela está ficando materialista, carnal. E o espiritual hoje é banalizado. É óbvio que existem mentirosos, falsos profetas, pessoas que brincam com a palavra, mas Deus não mudou. Deus ainda cura, salva, liberta, restaura, batiza com o Espírito Santo.
Deus não mudou. Não é porque alguém brinca com Deus que Deus vai parar de operar. Ainda existe remanescente, e a minha oração é que hoje Deus te desperte para o profético e você seja usado pelo Espírito de Deus. Ei! Lá na nossa igreja eu faço um culto de libertação toda quarta-feira. Vocês vão lá toda quarta, as pessoas vomitam enfermidade ou não vomitam? Sangue, doenças. E por muitas vezes, por postar na internet, as pessoas que não me conhecem, me caluniam e me criticam, mas eu nunca olhei para isso porque eu sei o que eu busquei no passado. Eu vi o que Deus fez aqui ontem, quem estava aqui viu, a glória de Deus desceu aqui. Só que hoje Deus está nos tratando mais de perto, diferente, o negócio está mais sério. Deus está dizendo: eu quero ter intimidade com você, eu quero te usar na terra. Você não vai ser um cristão que vai vir, não vai pregar a palavra, você vai ter autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos no nome de Jesus. O nome de Deus será estabelecido sobre o seu ministério. E Deus vai fazer, Deus vai operar. Quantos creem podem adorar a Jesus? Aquela batalha se travou por 21 dias, anjos contra demônios. E a Bíblia diz que Miguel, o grande príncipe, o guarda de Israel, que está com o pé sobre a fronteira de Israel, porque ele é o guarda, ele é quem luta pela nação de Israel, não perdeu a guerra e houve liberação. Deus levanta Zorobabel, Deus levanta um governador, e a promessa era essa: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus estava dizendo: talvez a glória não seja com ouro, com prata, mas o meu Espírito vai andar no meio de vós, a minha paz será estabelecida sobre vocês. Deus está liberando paz sobre corações aqui. Eu vejo curas emocionais acontecendo enquanto eu estou pregando. Deus está dizendo: eu estou curando corações. Pastor, eu tenho vontade de chorar. Você pode chorar. Você pode liberar o que está preso aí agora, porque Deus está trazendo cura sobre o seu coração, o seu psicológico, a depressão, a doença da alma, do psique não vai mais te abalar, porque algemas, cadeias estão sendo quebradas agora. Deus está dizendo: você não será uma mulher depressiva, você não será um homem depressivo, ansioso. O meu Espírito excelente irá sobre você, tu terá paz para dormir, a insônia vai desaparecer da tua vida, você vai deitar em paz, vai acordar em paz, vai ter alegria para viver, vai ter bênção de Deus sobre a sua vida, bênçãos de Deus sobre a sua casa. Nada e nem ninguém vai abalar o teu espírito outra vez, porque Deus te fará forte, Deus te fará grande. Eu queria que tu cresce nisso. Deus está rompendo as cadeias aqui hoje. Deus vai dar unção para esses obreiros. Deus vai derramar uma grande glória sobre esta igreja. Enquanto eu libero esta palavra, o céu se move em direção à sua casa. Eu gostei do seu, o senhor está dando glória a Deus aí sem pedir. Enquanto eu libero esta palavra, Deus começa a quebrar as algemas da tua vida. Pode pôr a mão no teu coração se você sentir de Deus. O teu emocional vai ser trocado agora, em o nome de Jesus de Nazaré. O espírito da depressão, o espírito
espírito da ansiedade, o demônio do câncer que alojou por uma ira e por uma mágoa, em o nome de Jesus é quebrado, em nome de Jesus as correntes quebram, os miomas desapareçam, a glória de Deus começa a pairar, a glória de Deus começa a reinar neste lugar, o Espírito de Deus te dará conhecimento, sobre a tua mão vai o ouro e vai a prata de Deus, sobre os teus pés irão a fortaleza do Evangelho, onde pisares a planta dos teus pés, eu Deus, te darei por herança. Pega no ombro deste irmão com carinho, passa a unção de Deus para ele agora, olha o que Deus está dizendo, eu curo o teu emocional agora, eu curo o teu espírito agora, eu trago na tua memória aquilo que te fere aqui dentro, libera agora que tu vai ver o que Deus vai fazer, libera agora que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, nada vai impedir a glória de Deus de entrar na sua vida. Quem crê solta aquele glória poderoso, é que anjo menefá. Emanassou menefor que alacé menefaz. Eu preguei lá em Mandaguaçu, fiz 7 quinta-feiras lá. Tinha uma jovem de 13 anos que a mão dela estava assim, ó, e não abria. Eu orei por ela, ela vomitou uma enfermidade, trabalho de feitiçaria feita para a avó, só que Deus não me deu a revelação, que era a avó que trabalhava com feitiço. Deus mandava eu orar por ela, e eu orava e a mão dela não voltava ao normal e o demônio não queria sair. Falei, alguma coisa está errada. Eu estou jejuando, estou orando, estou com a vida no altar, esse demônio tem que ir embora. Aí a mãe dela veio e falou, pastor, ela tem mágoa da avó. E eu relutei e falei com ela assim, libera o perdão para a tua avó agora no altar, que a tua mão vai abrir agora. E esse demônio vai cair por terra, porque o espírito entrava e saía, entrava e saía. E ela com muito custo, eu falei, libera o perdão. Eu perdoo e não conseguia falar o nome da avó. E eu pedi para ela falar o nome da avó dela. Eu perdoo e chorava e não conseguia liberar. O perdão, Deus está falando com alguém aqui. E quando ela liberou o perdão e falou o nome da avó dela, as mãos dela se abriu e ela nunca mais ficou possessa de demônio. Ela dança na coreografia da igreja de Mandaguaçu. Quem me acompanha na rede social sabe que eu não estou mentindo. Eu tenho muitos vídeos postados na minha rede social. E Deus está falando com pessoas, tem algo que está em você e que vai sair pela liberação de perdão. Quando eu voei para Portugal no voo da TAP enviado por uma igreja, eu senti uma dor aqui, que vinha do meu pescoço, no meu braço esquerdo e vinha para o coração. Quando eu era muito novo, a minha mãe me deu um tapa no rosto, porque ela não era evangélica, e eu guardei aquela mágoa. Eu me lembro que eu era criança, eu peguei uma sacolinha, coloquei as minhas mudas de roupa e falei para minha mãe, eu vou embora agora. Eu era da idade do meu filho aproximadamente, um pouco menor. Ela falou, você não vai? Eu guardei aquilo até a minha conversão, se batizei. Já era presbítero quando eu morava em Portugal e pregava, expulsava demônio. E um dia uma missionária olhou para mim e falou, aquele pastor que está lá no fundo, eu estava na porta da igreja naquele dia intercedendo. Você tem uma dor que desce daqui, vem para o teu braço e para o teu coração. Dia sim, dia não, você não consegue dormir direito. E é engraçado que você é usado por Deus. Só que Deus está mandando eu te dizer agora, Deus está falando com alguém aqui. Pega o telefone, liga para a tua mãe. Deus deu a revelação para aquela mulher, porque ela era uma mulher de Deus. Quando você era criança, ela deu um tapa no teu rosto e você não liberou perdão. Quando você ligar, essa dor vai desaparecer. Eu liguei depois do culto para minha mãe. O horário de Portugal para o Brasil, determinado dia do ano é 4 horas, determinados dias são 2 horas. E eu liguei, e aqui no Brasil já era madrugada, porque lá o culto acabava tarde.
E quando eu liberei o perdão, aquela dor desapareceu e o nome de Jesus foi glorificado. Deus está falando com pessoas aqui, o teu milagre. Eu queria que você pulasse, rodasse. Eu sou pentecostal, mas Deus está me levando nessa direção. O teu milagre está na liberação de perdão. Tem coisas da sua vida que não foi adiante. Porque você precisa quebrar o orgulho. Eu era pregador. Eu estava pregando em igreja onde o pastor Marco Feliciano pregava, o Napoleão pregava, no Porto, igrejas ricas, igrejas grandes, igrejas bonitas, mas eu não estava salvo. E quando Deus usou aquela mulher e eu liberei perdão, a dor desapareceu e a dor vai sumir do teu coração, da tua coluna, das tuas pernas. Deus está trabalhando dentro do coração de pessoas aqui hoje. Põe a mão no teu coração e pode chorar. Está havendo curas emocionais, está havendo curas psicológicas agora. O Espírito de Deus processa dentro da tua alma e do teu psique agora. O Espírito de Deus entra dentro da tua vida. O Espírito de Deus põe para fora o ódio. O Espírito de Deus põe para fora a mágoa. O Espírito de Deus põe para fora o rancor. O Espírito de Deus derrama o poder sobre a sua vida agora. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, que as dores e as doenças do teu corpo estão desaparecendo agora. Você será forte através do Espírito de Deus. Quantos creem podem dar glória para Jesus? Fica de pé comigo em nome de Jesus.